Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos começando uma nova semana, segunda-feira, hoje é dia 16 de junho de 2025, aqui em São Paulo, friozinho, né? Vamos à mensagem do nosso querido mestre do raio azul, raio 1, mestre Elmória Khan, ao coletivo. É chegado o tempo das decisões simples e profundas. É chegado o tempo de manifestarem a fé na fisicalidade. É chegado o tempo de manifestarem o poder que lhes foi atribuído pelo divino. É chegado o tempo de valorizar a sua energia, a sua encarnação, o seu caminhar, a sua jornada, rumo à sua evolução e à evolução do planeta. É chegado o tempo de consolidar a quinta dimensão consciencial em vossos corações, em vossos corpos energéticos. É chegado o tempo de se conectarem com os vossos corações e se perguntarem o que realmente estão fazendo aqui para fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades. É chegado o tempo de criarem um oásis na nova terra, onde podem conversar livremente, sem medo, mesmo com as diferenças de pontos de vista, sempre de forma respeitosa. Vocês estão ajustando o peso em vossas consciências de escolhas equivocadas que fizeram, como todos os humanos da Terra, pois não há perfeição na terceira dimensão. A perfeição é atributo conquistado do espírito em mundos perfeitos e felizes, que os espíritos, após a sua longa jornada, adquirem. Se até alguns anjos decaíram em um determinado momento histórico, porque o ser humano encarnado não erraria? As consequências dos seus erros, tais quais as consequências dos atos errôneos dos anjos caídos, deve ser arcado por vocês mesmos. Por isso estão em encarnação redentora, a mais importante delas, a grande chance do seu salto evolutivo, inclusive no coletivo, a evolução de Gaia, que já ascensionou e está fazendo a sua profunda limpeza interior, refletindo no exterior. Não deixará pedra sobre pedra nos locais que foram construídos em bases erradas do poderio econômico abusivo e do poder, da ganância. Aos justos e bons, aos santos e sábios, não há o que temer. Aos que muito erraram, consertem e aproveitem a grande oportunidade que o Criador está dando, através dos seus auxiliares, ajudando a cada um dos humanos encarnados na Terra. Não há garantias até que todo o processo da transição se conclua. Por isso, deve vigiar e orar, ficar lúcido para não desviarem dos propósitos da sua encarnação, não se perderem em divergências menores que lhe custem a redenção e a remissão de todas as suas culpas, de todos os seus atos. Mesmo que você tenha tomado um partido por influência de uma multidão que gritou o nome de Barrabás, é sua a responsabilidade. Por isso, antes de pertencer a grupos errados, verifiquem bem a quem você dá ouvidos e segue, pois entre os humanos encarnados, todos estão no mesmo barco. O caminho é para dentro do seu coração e para o alto, diretamente com a fonte criadora, os auxiliares do Criador,
e os seus propósitos divinos, prepostos divinos estão mais presentes do que nunca, lado a lado com vocês. É hora de manifestar a fé, a força, o foco, a coragem, sabendo que todos os anjos, arcanjos, mentores, guias e eu superiores divinos, assim como os auxiliares do Criador, acompanham você diuturnamente, sabem do seu coração e da sua mente, conhecem e sabem de vocês, para os auxiliar nesta travessia. Confiem, não temam, utilizem a bússola do seu coração, façam conexões diárias e permaneçam conectados com o mais alto. É o Moria, eu sou. Gratidão, mestre Elmória. Olha, pessoal, aqui está muito, né, mas muito didático, muito claro, com palavras muito simples. O que eu posso dizer aqui, né? Não vou explicar o que dá para entender, não é mesmo? Mas eu vou fazer uma ou outra colocação minha, né? Porque eles pedem que assim eu o faça. Estamos mesmo, pessoal, no auge da transição planetária, a um passo de virar a chave e definitivamente bolhas e pequenas bolhas, né, que já existem de nova Terra vão se tornar a própria nova Terra, todos, né? Todos. Então, o que acontece? Entrando a luz crística, a luz do Sol central, este planeta não terá mais espaço para pessoas muito maldosas. Não significa, pessoal. Olha, tanto essa mensagem como algumas outras não está pedindo perfeição nossa. Está pedindo que nós possamos consertar os nossos erros do passado, os nossos erros e tendências erradas ainda hoje que a gente carrega, reconhecendo, identificando. Opa, isto é do meu ego que quer controlar e manipular para o meu proveito próprio. Ixi, isso é maldade minha. Que a gente identifique, porque a gente tem isso, luz e sombra dentro de nós, e que a gente fica assim, ó, de butuca, fica vigiando. E aí percebeu, já entra em oração, já muda a frequência, já sai da sombra, acende a luz, né? Literalmente. Emane luz, emane amor. Então, ninguém está pedindo perfeição, mas está pedindo vigilância, está pedindo seriedade, está pedindo atenção. Não é aquela atenção de deixar ninguém nervoso, não é isso. Mas é chegado o tempo das decisões simples, profundas, né? Então, assim, não se sintam sob pressão, não é isso. Mas, assim, o que eles querem é nos ajudar, nos esclarecer, nos orientar, nos direcionar, porque eles enxergam, eles têm um prisma muito mais alargado que o nosso, e eles estão aqui como seres de luz para iluminar, acender ali o holofote, assim, para abrir o caminho. E aí a gente vai, né? Mas também aqui é dito, né, que não ficará pedra sobre pedra. Hum, Aqui nós podemos entender metaforicamente ou simbolicamente ou fisicamente aonde foi construído a base de sangue, guerras, conflitos. Não vai ficar, não vai ficar. Esse povo não vai ficar.
não vai poder voltar também. A hora que for, também não vai poder voltar, porque as naves estão aí, ó, levando, levando, e não vai voltar. Então, que a gente aproveite a chance de um baita salto quântico de terceira para quinta dimensão consciencial. A terceira dimensão, ela é física, né? Altura, largura, profundidade. É material, é física. A quinta dimensão é consciencial. Por isso, expansão de consciência. Por isso, nós trazemos as mensagens. Por quê? Elas nos ajudam a refletir. E também aqui tem uma parte que tem várias partes muito importantes. Agora eu estou lendo assim, ó, de primeira, porque quando vocês querem ouvir uma, duas, três vezes, vocês conseguem ouvir só a mensagem, sem os meus parênteses atrapalhando no meio, né? Mas eu faço aqui alguns parênteses, mesmo depois de ter lido toda a mensagem. Aqui ele fala assim, ó, que nós estamos ajustando o peso da nossa própria consciência, né? E que existem os anjos caídos. Eles decaíram da condição de anjos. Se até eles, alguns, poucos deles, decaíram, porque se apegaram aqui, né, fizeram coisa errada, falaram ou contaram segredos que não poderiam contar, enfim, se até eles erraram, nós também podemos errar, como erramos, não é mesmo? O importante agora é que a consequência desses atos do passado, nós estamos aqui, por isso alguns sofrem tanto, que é consequência dos próprios atos anteriores. Por isso tantos têm medo, apego. Não é porque quer. Porque quando você fica sabendo, você quer mudar, mas às vezes é difícil mudar. Vai precisar querer muito, né? Vai precisar ter uma, na consciência, assim, uma vigilância, um propósito. É que nem quando me veio na cabeça agora, quando eu me determinei a parar de fumar. Ixi, olha, tinha que ter firmeza depois. Parei mesmo, não voltei mais. Então, é mais ou menos assim. A gente se propõe a melhorar, a gente vai errar ainda, tá? Não é que não erra, mas não vamos perder essa oportunidade de fazer esse salto quântico. E aqui ele fala também, né, uma parte que é forte, né? Assim, aqueles que na época lá de Jerusalém gritaram Barrabás, e isso acabou condenando o Mestre Jesus à crucificação. Porque tinham que gritar quem seria o inocente, um ladrão, um criminoso já comprovado, ou Jesus que foi, né, não tinha nada contra ele. Gritaram, o povo começou a gritar. Porque Pilatos lavou a mão, lavou as mãos. Ele falou: "Ó, não tem nenhum crime contra, eu não tenho como decidir, então o povo, né, o povo decide, a voz do povo, a voz de Deus." E aí jogou para o povo lá, quem era o povo? Provavelmente todo mundo que estava ali. Não estou falando que todo mundo que está assistindo estava ali. Estou falando que todo mundo que estava ali, de alguma forma, um pouco antes, um pouco depois, que teve essa repercussão, está neste tabuleiro, neste momento, no planeta Terra, encarnado. Então, se você gritou Barrabás, e claro que você não lembra, vai precisar pedir perdão, né? Vai, porque condenou o inocente. E olha qual é o inocente, né? Então, esta consciência, o mestre Almoria pede para que nós tenhamos. A gente não lembra, está no nosso inconsciente, então, mas mesmo assim, o Criador está dando essa oportunidade de, não importa o que aconteceu, não importa o tamanho, né, do problema, tudo.
vai ser redimido, vai ser perdoado, desde que você faça com seriedade, com foco, com coragem, com força, com fé, para sustentar essa energia de amor, de luz, de perdão, sem crítica, sem julgamento. Não vamos julgar. Já erramos tanto no passado, vamos parar com isso, tá bom? E muito cuidado quando vocês dão ouvidos a quem não é da luz e se faz da luz, porque às vezes acontece. Então, para dentro do coração, para o alto, é, em conexão com o divino, peçam ajuda para eles mesmos, tá bom? Gratidão, pessoal. Até amanhã. Tchau.